Eu sou Fernando Oliveira e vou apresentar Game Engines com Unity. Primeiro, eu colhi algumas URLs, nós vamos fazer download dos sprites para usar no personagem. Eu busquei na internet e encontrei esse site que tem alguns sprites já prontos e eu escolhi de um cavaleiro para baixar. Então vamos fazer o download dele para poder usar no trabalho. Agora a gente extrai o arquivo numa pasta comum, onde vamos usar todos os arquivos do jogo, do início do jogo. Então a gente faz um extrair, dá o nome da pasta e depois vamos usar. Vamos baixar os fundos. Eu selecionei duas URLs do mesmo site que tenham fundos interessantes. Esse fundo eu vou baixar ele agora também, para a gente poder fazer o uso dele. Mesma coisa, a gente extrai ele para a pasta onde vai ter os arquivos do projeto. Baixar mais essa URL, vamos ver se ela vai ser útil. Sim, ela tem uns fundos, que são os tiles, que são os objetos que a gente pode usar dentro do jogo, como árvores, caixas, terreno. A gente baixa esse arquivo também. Eu vou colocar essa URL nos detalhes do vídeo logo abaixo. Depois de baixado, a gente vai extrair os arquivos que são no formato zip. Pelo Windows é extrair somente. E aí a gente coloca o nome da pasta, onde ele vai ficar, que são os tiles. Agora vamos iniciar o Unity. Para começar o projeto através dele, que é o engine que foi escolhido aqui para o trabalho. Vou começar aqui como um novo projeto. Vamos colocar o nome do projeto aqui como Game Engine N2. Selecionar a pasta e dizer que é um projeto de jogo 2D.
Vamos pular a atualização, porque eu tenho uma atualização para fazer ainda, mas eu vou ignorar ele no momento. Com o projeto aberto, nós temos aqui um ambiente de desenvolvimento de jogo. Vamos ali nas pastas de assets, a hierarquia. E clicando no botão direito nos assets, a gente vai importar assets. Aí a gente vai na pasta onde a gente baixou as imagens e vamos selecionar a primeira, que seriam os backgrounds. O primeiro background é interessante, a gente pode importar tanto ele já composto, quanto vamos importar os fragmentos pelo qual ele foi composto. Então importar novamente o asset e seleciona todos os elementos e importa todos para dentro do programa. Como eu mencionei antes, a gente vai criar uma pasta para cada conjunto de elementos para não ficar as imagens perdidas, acumuladas numa pasta só. Então tem uma pasta específica para o fundo e a gente vai colocar os elementos lá. Vamos criar uma pasta agora para o personagem. Então a gente vai na pastinha onde a gente baixou o personagem. Isso, tem vários sprites aí já prontos, a gente seleciona todos e importa para dentro da pasta do cavaleiro. Isso. Como a movimentação de jogos em 2D é feita através de sprites, que são imagens diferentes colocadas em sequência, no Unity a gente tem uma maneira fácil de criar animação baseada nos sprites. Então nós vamos selecionar que já está organizado esses arquivos. Então vamos organizar aqui, vamos pegar os arquivos do cavaleiro idle, que é quando ele está parado, mas em um movimento simples. Então nós pegamos, selecionamos todos eles, vamos ajustar primeiro o tamanho pelo qual ele vai responder aqui. A gente aplica esse tamanho de 500, porque senão o personagem vai ficar muito grande. E arrastamos todos eles para dentro da cena de 2D. Isso faz com que ele peça o nome de uma animação, porque ele vai criar um arquivo de animação baseado nesses sprites. Então a gente cria uma pasta também para animação, e nela a gente vai colocar todas as animações. Então chamamos esse de Cavaleiro Idle, que já, se a gente clicar aqui no Play, você vai ver que ele já executa em um movimento mínimo quando ele está parado. Vamos repetir a operação para o cavaleiro que está andando. Redimensionamos ele para 500, para ele ficar menor. Aplicar essa alteração. E depois arrastamos, vamos arrastar aqui o personagem para dentro da cena. Ele vai pedir para salvar a animação e vamos chamá-lo de Cavaleiro Andando. Então essa animação vai ser salva ali. Isso. Se a gente executar, os dois vão estar em movimento. Um vai estar em parado e o outro vai estar no movimento de andamento.
Agora vamos organizar um pouquinho aqui. Tenho dois personagens na cena, vamos remover um da hierarquia ali do jogo. Então ali só vai aparecer o que está em idle, que é o inicial. Ele vai estar iniciando parado. Agora vamos preparar o fundo da cena. Pegar aqui o principal background. A gente só arrasta para dentro da cena para ter o visual de fundo. E os outros elementos que a gente baixou separadamente, que é o fundo e as montanhas. Tá meio complicado de... A gente pega a montanha, agora precisamos só setar a ordem de que ele vai ser apresentado dentro da cena. Então, tem uma propriedade dentro do objeto que é a ordem. Então nós colocamos aqui uma ordem maior para o fundo, que é no caso da montanha. Vou colocar aqui um número negativo, menos 11, e ele vai para o fundo. Então, vários elementos podem ser colocados dessa maneira. Vamos criar um agrupamento aqui como Game Object, como fundo, e a gente arrasta as imagens para dentro dela, para organizar dentro do jogo também os objetos que são do cenário. A gente pode colocar nomes também que sejam inteligíveis. Vamos pôr a montanha. Tá vendo que a montanha agora está na frente da outra montanha. E também podemos pegar aqui, mais um pouquinho. Vou pegar aqui as nuvens e olha só que interessante, as nuvens. E podemos organizar a ordem da nuvem para que ela fique no meio. Então a nuvem não fica atrás da montanha, ela fica na frente da montanha. Isso. Vamos importar também, eu acabei esquecendo de importar os objetos que são usados no ambiente, como terra, caixote, então tem água. Então vamos selecionar tudo e importar para dentro dos assets, que a gente coloca para poder utilizar dentro do jogo. Tendo os assets ali, a gente pode pegar cada um dos pedaços e colocar na tela e montar, por exemplo, ali uma plataforma onde que o cavaleiro vai estar iniciando, uma plataforma flutuante de terra e grama. Vamos pôr mais uma de terra embaixo. E terceiro. Finaliza ali, isso. Ok. A gente para fazer zoom com o mouse,
a rodinha do mouse, faz zoom. E usando o Ctrl e a setinha, a gente pode fazer a movimentação. Por exemplo, aqui é o Shift não, seguro o Tile e arrasto ele para fazer um encaixe certinho. Agora cadê? Com o Ctrl aparece a mãozinha e aí eu arrasto a cena para poder, dentro do zoom, fazer o ajuste fino aqui das imagens. Agora eu selecionei esses três tiles. Eu vou criar um novo objeto de jogo aqui, eu vou chamá-lo de plataforma. E vou colocar essas 3 imagens dentro da plataforma, só para agrupar e eu ter um objeto com os 3 elementos de gráfico. Isso, arrasto para dentro da plataforma 1 e aí fica agrupado as imagens. Se eu mexer a plataforma, ela vai mexer todas as imagens ao mesmo tempo. Vou fazer também isso com a plataforma 2, fazer um ajuste fino aqui de posicionamento. E isso. Crio mais um objeto lá de plataforma 2. Ficou embaixo de uma das imagens, mas eu já movo. Vou colocar aqui plataforma 2. Vamos arrastar, ordenar isso na hora certa, colocar abaixo aqui da outra plataforma e as 3 imagens para dentro da plataforma 2. Então, plataforma 2 é um objeto com 3 imagens dentro. Com o Ctrl arrasto, eu vou agora no objeto plataforma, eu vou adicionar uma propriedade, que é um componente de Rigid Body 2D. Eu acho que não é bem esse aqui, mas vamos ver. Bom, de volta no documento onde eu pus os links, eu achei um controlador de movimento, que é um script que permite já ter os movimentos de personagens em jogos 2D, que é um controlador. No GitHub, a gente vai lá pegar esse script e ele tem lá por acaso ele também usa os mesmos gráficos. Eu pegar esse script direto do GitHub e salvar direto na pasta de scripts do projeto. Uma vez salvo, a gente pode voltar no Unity. Ele já vai aparecer na pasta de scripts ali. Então a gente pega o personagem, seleciona ele. Cadê o personagem? Tá ali. Vamos organizar aqui um pouquinho mais. Vamos renomear isto para jogador. E a gente pega o script que está na pasta script e arrasta como componente de script do jogador. Então ele já tem umas propriedades aí. Vamos colocar aqui o chão é todos os elementos, ele tem umas propriedades ali, e um deles é o chão. Aí a gente precisa adicionar nele um novo
o novo script. Vamos colocar o nome do script para controlar exatamente os movimentos do personagem. E acho que eu não dei um enter, eu dei um enter e ele não foi. Vou ter que fazer de novo. Clique no adicionar componente, script, e vamos colocar ali. Controlador, personagem. Apply ali. Aí ele vai criar um script vazio. E o script, vamos arrastar ele para a pasta de scripts, para que ele fique organizado. Ok. Se eu clicar 2 vezes o script, clicando agora 2 vezes no script, ele vai abrir o Visual Studio para fazer a edição dele, que ele faz a edição dos scripts através do Visual Studio. Precisa estar instalado também. E puxei para lá. Então tem aqui uma visualização do script. Vamos ver aqui, peraí. Tem um problema com 2 telas aqui. Pronto, vamos puxar o Visual Studio. Tem o script básico que ele cria para que ele é anexado no jogador. Aí eu já tinha feito o próprio script anteriormente, num projeto de teste, e eu vou copiar esse script para dentro do script que nós estamos usando agora. Aqui no update, que ocorre, são os eventos que ocorrem a cada vez que ele atualiza a tela. Colei aqui, não é no start, é para colar no update. E existe um outro evento que é chamado Fix Update, que ele ocorre durante a atualização de tela, de elementos, mas ele é corrigido para que haja um cálculo de tempo entre as plataformas. Plataformas tipo iOS ou Android ou Windows. Então agora, se eu voltar aqui no Unity, você vai ver todos os elementos que eu já tinha colocado no script como propriedades públicas, eles aparecem aqui expostas no objeto. Então aqui no inspector do projeto eu posso arrastar as propriedades que são requeridas nos objetos. Então, por exemplo, aqui eu preciso arrastar esse caractere controlador, o renderizador e o rigid body e mais um. Isso, este aqui. Aí isso aqui faz com que o script tenha acesso aos elementos do jogador sem que tenha um acesso direto, ele tem acesso via propriedade. Então aqui nós temos, vamos configurar a plataforma.
remover isso aqui. Então, na plataforma, se a gente mandar rodar, ele cai para sempre, porque a plataforma não está configurada para a física do jogo, que seria a gravidade. Então, os objetos têm que ser configurados para que eles aceitem a colisão de elementos. Então, para que isso seja feito, a gente vai adicionar uma propriedade na plataforma 1. Vamos adicionar aqui o colisão 2D box. Então aqui a gente tem um tamanho. Então, se você editar ali aquele elemento com o editar conteúdo ali, vamos ali, clicar ali, isso. A gente puxa ele para o tamanho que a colisão vai obedecer. Uso o CTRL para fazer uma movimentação aqui. E só setando isso, vamos ver aqui, ou então está faltando, ainda está faltando uma coisa. Vamos no jogador. Espera aí. Vamos colocar no jogador aqui a seleção dele. E vamos adicionar aqui, vamos organizar isso aqui, recolher essas abas. E vamos adicionar mais um componente que é quem determina que ele vai ter a colisão, que eu vou usar um círculo de colisão, Circle Collider 2D. E vai estar um círculo na base dele. Vou posicionar ele aqui na base do personagem. E tem que fazer um zoom melhor aqui para ele poder ficar certinho. Acho que tá bom. Aqui. E vamos adicionar outro Circle Collider para a cabeça dele. Vamos ver. Isso. Vamos redimensionar ela. Porque aí a colisão pode ocorrer tanto nos pés quanto na cabeça. Eu vou usar o círculo para que fique mais adequado. Tá escapando aqui. Mais adequado para colidir as beiradas. Então, se eu colocar um quadrado, vai ficar uma ponta invisível de colisão que não faz sentido, ele não vai colidir. Então, com o círculo ele fica mais preciso, no caso. Agora a gente vem aqui e mexe no... Isso, organiza aqui. Fazendo isso, vamos... E vamos fazer uma outra coisa que eu estou procurando, que é... sim, aqui. Vamos fazer com que ele não possa mudar de
eixo Z. Senão ele vai ficar caindo de cara no chão. Isso, olha lá. Mandou executar, ele está lá na animação mais simples, que ele colidiu com o chão. E já fica quase funcional. Agora, nesse Animator, nós podemos determinar que animação que ele vai. Eu vou arrastar a animação de andar aqui. E vou colocar um parâmetro de velocidade. Vai ser passada a velocidade com que ele estiver andando. No Idle, eu vou, botão direito, criar uma transição para que eu diga quando que ele vai transicionar de idle para andando. Então, nessa transição, ela tem aqui umas características e vamos colocar uma condicional para que a velocidade seja maior que 0,1. E com essa condicional, e sem que essa propriedade ligada aqui, senão acaba atrapalhando. E não tem tempo entre uma transição de outra. E vou criar uma transição de quando ele estiver andando, também a mesma coisa. Não tem tempo entre a transição de um elemento para o outro. E a condicional dele vai ser a velocidade menor que 0,1. Então, quando ele tiver uma velocidade menor que 0,1, ele volta ao idle. Esse animador faz com que ele troque os sprites de movimento do personagem. E com as condicionais colocadas aqui. Salvar o projeto. Se eu for no game e rodar aqui, ele cai, está no idle, mas ele não sai do idle porque ele não está em movimento ainda de andar. Agora, olhando o script aqui, do controlador de movimento do personagem, pode ver aqui quem seta o parâmetro de velocidade é o script, de acordo com a tecla de movimentação. Então, se ele estiver em movimentação, ele tem uma velocidade e a velocidade é passada para o controlador, que determina os sprites. Fiz um controle aqui também de nulo, se não tiver, mas aí ele nem compila se não tiver. Agora vamos fazer ele rodar um pouco, centralizar a imagem e apertar o play. Ele cai na plataforma, anda para um lado para o outro, alterna as movimentações, anda para cá e para cá. Aqui ele não consegue passar e desce e cai para o infinito. E através de scripts a gente coloca ações em cada um dos elementos do jogo. Nesse caso aqui, o script de movimentação já veio pronto e eu só implementei ligando os elementos. E é isso. Obrigado.